Olá pessoal, boa noite. Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo agora de uma forma diferente, de uma forma mais digital, menos presencial, mas que de toda forma não vai comprometer, não deve comprometer os nossos estudos. O nosso conteúdo então agora passa um pouco sobre leishmaniose tegumentar. Vale salientar que muito que vai ser discutido hoje já foi apresentado pelo professor André no componente de leishmaniose tegumentar com uma visão um pouco mais clínica, diagnóstico, tratamento. E eu vou tentar abordar, dar um maior enfoque à parte molecular, imunológica e o ciclo biológico também, porque é importante salientar. Como está falando para um curso de medicina, então a gente pensa sempre que o médico vai estar envolvido com a saúde pública e por ser uma doença com preocupação em saúde pública, a gente vai também tratar um pouco da epidemiologia e a importância dessa doença, de entender essa doença, os mecanismos de tratamento, as formas de controle no estado da Bahia, que é a nossa realidade. Então, esse vai ser o meu enfoque. Falar um pouquinho, dar mais valor à imunologia, à parte biológica e ciclos. Vamos lá. Então, como eu já falei, a leishmaniose é uma doença de saúde pública que tem uma elevada incidência no Brasil. Vamos abordar especificamente a leishmaniose tegumentar. Existem outros tipos de leishmaniose, como a Calazar, que é a leishmaniose visceral, mas vamos ter apenas a parte tegumentar e também um pouco da relação com a mucosa. É a segunda doença em frequência transmitida por um vetor, perdendo aí para a malária, tá certo? Isso é no mundo, isso é dado mundial. Um pouco de epidemiologia no Brasil, estipulado aí pelo Ministério da Saúde, aproximadamente 17 mil novos casos a cada ano, né? E aí com coeficiente de detecção de 8,44 casos a cada 100 mil habitantes. Na verdade são números. Alguns números chamam a atenção. A maior prevalência na região norte é mais frequente em adultos, né? Crianças aí menores de 10 anos são quase 8% acometidas por essa doença. Felizmente 0,7 dos pacientes com leishmaniose têm co-infecção com o HIV, o que, por se tratar de uma doença que tem resposta, que depende da resposta imunológica de linfócitos, vai ter um agravamento dessa doença por conta do comprometimento do HIV. Sabemos que existe uma forma de transmissão, existe um mosquito aí envolvido, um vetor, mas existem três perfis de transmissão. A leishmaniose existe, ela na natureza ela vai circular entre alguns animais silvestres. Então o Azulay trata como uma transmissão silvestre, com um ciclo silvestre, onde um animal silvestre é um reservatório, e a gente vai reconhecer os animais associados na nossa fauna. Então um animal silvestre ele é reservatório, ele vai ser picado por uma fêmea do flebótomo, que vai ser infectada pela leishmaniose, pelo protozoário, e vai infectar um outro animal silvestre sadio. E isso vai manter o ciclo biológico silvestre desse protozoário. Existe também a infecção ocupacional ou por lazer. Quando o indivíduo vai fazer alguma atividade em uma área endêmica, ele acaba sendo acometido, sendo infectado pelo protozoário. Como é que ocorre? Um animal silvestre, aquele mesmo animal que ele é reservatório no ciclo silvestre, a fêmea picou esse animal, ficou infectada pelo protozoário, e esse flebótomo vai agora picar o homem e vai infectar o homem. Esse é o ciclo ocupacional ou por lazer. São dados que pessoas que trabalham na mata com plantações ou com extração de madeira, coisas dentro da selva, dentro da mata, eles acabam sendo infectados. Esse é uma das características do perfil ocupacional. E o perfil da transmissão periurbana ou rural, que aí já temos um deslocamento dessa realidade para a área mais urbana, né, ou próximo à zona urbana, onde o homem ou o cão doente, aí o reservatório mudou de componente, não é mais o animal silvestre, agora é o homem ou o cão, que é o animal doméstico, e aí esse vai ser picado pelo flebótomo, pela fêmea, essa fêmea vai ser infectada pelo protozoário e vai transmitir para um homem suscetível, um homem sadio, e vai estabelecer assim o ciclo periurbano ou ciclo rural. Nas cidades baianas, são dados do CESAB 2016. As cidades baianas que têm maior incidência é Taperoá e Nilo Peçanha. Né? Então,
vale a gente ficar atento. Se a gente, no caso, a gente que mora em Salvador vai fazer algum passeio nessa região, ficar atento para os dados ou os cuidados com produção para mosquito, dormir com mosquiteiro, repelente, essas coisas. O agente etiológico da leishmaniose é a Leishmania brasiliensis de maior frequência no Brasil. Não só existem esses, existem outros, inclusive outros mais suscetíveis à forma mucosa, mas o de maior frequência para a leishmaniose tegumentar é a Leishmaniose brasiliensis. E os reservatórios silvestres são roedores e marsupiais. Para quem não sabe, o marsupial, o nosso representante aqui no Brasil, é o nosso gambá, né? Ele não é tão bonitinho quanto o gambá norte-americano, mas ele é um dos reservatórios mais frequentes. Também aí passando pela preguiça, bicho preguiça, tamanduá e até o tatu. Então esses mantêm o ciclo silvestre. E aí quando o homem entra na mata, e o mosquito já passou por um animal desinfectado, pode transmitir para o homem. E quem é o mosquito? Esse carinha aí, ó. Lutzomia, é o flebótomo, também chamado de mosquito palha, birigui, tem outros nomes, né? Existem as espécies que transmitem, tem maior frequência e tem maior dado estatístico de transmissão da leishmania. Lembrando que vale salientar, existem duas formas da leishmania, a forma promastigota, que é a que vai estar no mosquito, e a forma amastigota, que vai estar no hospedeiro. A promastigota é que vai ser infectada, tá? É a forma infectante, a gente pode falar. Então, quando o mosquito transmitir, vai transmitir nessa forma. Já a gente vai ver uma imagem. Na imagem anterior, cadê a forma promastigota? Ela tem um flagelozinho, como vocês podem ver aqui nas imagens. A forma mastigota, ela não possui flagelo. Vamos falar do ciclo biológico, tá? É importante salientar. Esse é o ciclo periurbano, a característica do ciclo periurbano rural, onde eu tenho um homem participando aí de um processo. Mas o ciclo acidental, que é aquele ciclo de lazer, né, ou de trabalho, também pode acontecer da mesma forma. Então, como é que começa? Inicialmente, eu tenho uma fêmea infectada do flebótomo, picando o homem e transmitindo a forma promastigota para o homem. Tá? Essa forma promastigota transforma-se em forma amastigota dentro dos macrófagos. E a partir daí começa a sua reprodução, até o momento que a leishmania vai romper o macrófago, vai cair no tecido mais uma vez, vai ser novamente reabsorvido por outros macrófagos ou pelo mosquito novamente. E o mosquito vai, durante a alimentação, um mosquito sadio, um mosquito que não tem o protozoário, vai picar o humano, vai adquirir a leishmania, em forma amastigota, e dentro do mosquito, essa célula vai receber a forma novamente de promastigota e se tornar infectante mais uma vez. Então, é a forma infectante, como eu falei, forma promastigota, migra para a faringe e cavidade bucal do mosquito. Esse é o que acontece dentro do mosquito. E as mudanças bioquímicas conferem resistência à lise, obviamente, porque durante o processo de infecção, quando o protozoário já está no tecido humano, o nosso sistema vai iniciar uma resposta, e essa resposta inicial, a leishmania consegue resistir bem. Então, a resposta imune da pele por linfócitos T, B, macrófagos, célula de Langerhans e mastócitos é iniciada nesse processo. Os macrófagos vão absorver, vão englobar essas células, e é dentro dos macrófagos que ela vai se multiplicar e vai romper o macrófago e vai manter o ciclo no tecido. Então, o parasita fagocitado se transforma na forma amastigota dentro do macrófago. Células de Langerhans migram para o linfonodo de drenagem. Essas células têm um papel crucial na defesa, porque elas vão apresentar o antígeno para os linfócitos dentro do linfonodo drenante. Então, a partir daí, a resposta imune pode ser mais eficiente, né? Porque eu vou ter os mediadores linfócitos T-helper para poder agirem e assim conseguirem controlar ou eliminar o parasita. Macrófagos não eliminam o parasita, eles se multiplicam até romper a célula. Mas quando ativados os linfócitos T-helper, podem eliminar o parasita. São esses os linfócitos que vão fazer a resposta imune eficiente durante a infecção por
leishmaniose. Tem uma imagem que fica melhor, melhor visualizar o processo. Aqui do ponto de vista de infecção, quando você tem a participação do mosquito, do vetor, então ele vai picar o humano, e as células promastigotas vão entrar no tecido, existe uma resposta inflamatória que vai envolver macrófagos, neutrófilos, e principalmente nos macrófagos que a gente vai ver o resultado da multiplicação, da transformação de forma promastigota para forma mastigota, e assim a manutenção do ciclo dentro do tecido. Aqui mostrando a diferença entre a participação do macrófago e a participação das células dendríticas, as células que vão apresentar esse parasito no linfonodo. Então você tem a ligação aí do parasita, através de algumas proteínas, o englobamento do macrófago, a multiplicação desse parasita no interior do macrófago, né? E do outro lado nós vemos aí as células dendríticas absorvendo, englobando, pegando parte desse parasito e direcionando para o linfonodo. E nesse linfonodo eles vão apresentar as células B, células T, e a partir daí a resposta imune um pouco mais eficiente, né? A resposta imune adaptativa, mais complexa, com interleucinas envolvidas, vão ativar um sistema imune mais eficiente que consiga combater o parasita. Nas manifestações, a manifestação, melhor dizendo, da leishmaniose tegumentar é uma lesão na pele. No costológico é observado uma hipertrofia do extrato córneo, né, e da região papilar, já que a gente consegue lembrar aí das camadas. É chamado de histiocitoma, essa alteração. Então, acúmulo de macrófagos na região e multiplicação do parasito. Por isso você tem um aumento da lesão. Por isso você tem aí um histiocitoma, né, um crescimento do histiócito, na quantidade de histiócitos nessa região, e a multiplicação do parasito. Temos também um processo inflamatório associado, então todos os mediadores inflamatórios, toda aquela resposta de crescimento do tecido, né, o edema, o rubor, o calor, vai acontecer também. A necrose, porque devido aos mediadores pró-inflamatórios, algumas células vão acabar sendo mortas nesse combate. Então nós temos a desintegração da epiderme e membrana basal. Também tem uma imagem que a gente consegue mostrar isso com maior clareza. E aí, característica da leishmaniose, uma úlcera com bordas elevadas. Então você vai ter aquela lesão circular, no centro, um centro com exudato aquoso, com a componente de pus, muitas vezes, e as bordas elevadas. Vamos ver na imagem? Não, essa imagem, depois eu volto. Então, essa é uma imagem representando aí uma lesão por leishmaniose. Perceba as bordas avermelhadas, um pouco elevadas, um centro com componente de pus, né? A gente sabe que é componente de resultado de resposta inflamatória, e do lado a imagem não está com uma resolução muito boa, mas normalmente essa manifestação é local, na região onde o mosquito picar é que existem as manifestações. Na leishmaniose tegumentar clássica, essa manifestação, ela pode migrar e aí ter um desdobramento aí mucoso, que aí são chamadas de mucocutâneas. Voltando aqui o slide rapidinho para a gente falar das alterações na pele. Esse é um desenho esquemático, mostrando aqui na primeira imagem o mosquito inoculando as promastigotas através da pele. Esses são os queratinócitos que a gente já estudou em outras aulas. Membrana basal. A nível da epiderme, né, da derme, desculpe. A nível da derme a gente tem a resposta inflamatória sendo iniciada, né, neutrófilos são recrutados para a região e macrófagos também começam a englobar esse tecido. O que acontece com o passar, né, na lesão ulcerativa, o que acontece, que é a mais comum, nós temos então a multiplicação de células inflamatórias, nós temos uma destruição dos queratinócitos, eles acabam morrendo por apoptose, devido às interleucinas, aos mediadores inflamatórios. Eu tenho uma morte dos queratinócitos, e por isso a gente acontece a hiperplasia. Então aqui seriam as bordas elevadas que a gente consegue observar macroscopicamente na lesão,
E aqui a participação das células, tanto macrófagos infectados, neutrófilos, células B e células T, que estão no combate. Aqui no momento não serativo ainda, uma manifestação não serativa, onde só tem participação dos macrófagos infectados, ainda vai desdobrar para poder chegar na forma ulcerativa. Essa imagem, só para representar para vocês, a manifestação mucocutânea. Nós temos aqui a perda do septo nasal nesse paciente. Então ele tem uma forma tegumentar em alguma região e pode ter essa segunda manifestação. O que é que vai depender? Vai depender da resposta imune do indivíduo, vai depender se ele tem alguma comorbidade. Então o livro traz que algumas leishmanioses elas podem desdobrar para as manifestações mucocutâneas. Esse é só um exemplo. Falando então um pouquinho de histologia, voltando aí para a nossa realidade. Esse é um corte histológico. O aumento está bem grande, não dá para saber a região da pele, mas só para mostrar para vocês que todas essas imagens maiores, mais, como é que eu posso dizer, azuladas, são os núcleos de células, e esses pontinhos pequenos aqui, ó, são as leishmanias dentro dos macrófagos. Ó, na sua forma amastigota. Um aumento um pouco maior, aqui eu consigo ver as camadas da pele, aqui o extrato córneo, né, camada de queratina, extrato córneo logo abaixo. Nós temos aqui a epiderme ainda, que é a parte mais profunda da derme, e todos esses pontinhos minúsculos que se assemelham a poeira nessa distância, né, a gente pode ver, são bem pequenos, mas são leishmanias infectando aí células. E provavelmente, se conseguíssemos ter a oportunidade de ver outros cortes dessa mesma região, a gente conseguiria ver a progressão da doença, a diminuição aí da epiderme, quem sabe os processos inflamatórios associados. Por hoje é só. Na verdade, a ideia era falar mais sobre essa parte imunológica. A aula é bem rápida, porque eu sei que vocês já deram um enfoque bastante grande na parte clínica e diagnóstica, né? O diagnóstico é mais laboratorial e clínico, onde você pode observar as alterações na pele do paciente, e diagnóstico com teste Montenegro, teste na pele e outros diagnósticos moleculares, e o tratamento. Então, na verdade, essa aula é um complemento daquilo que eu já passei para vocês, só para a gente abordar e fixar o conteúdo. Vocês já fizeram a atividade, eu posso liberar a atividade novamente, eu vou falar com o professor André. Acho que vale a pena, né? Pelo menos vocês tentarem novamente. Salientando que tentar uma vez só, né? Porque eu lembro que a última atividade que eu deixei, vocês entraram várias vezes para fazer a atividade. Até aí tudo bem. Mas o legal é você entrar uma vez, tentar uma vez e ver o seu resultado. E tentar focar naquilo que errou. Não entrar só para garantir que acertou todas as questões para fazer 100%. O objetivo não é esse. Tá certo? Boa noite a todos e até a próxima.